E aí galera, paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso. Eu vou falar hoje a respeito de algo que essa semana tem sido bastante comentado, questionado aqui, que é a respeito de como continuar depois de uma traição. Né? Os assuntos a respeito de traição é o que mais o pessoal tem dúvida e é o que mais tem gente sofrendo a respeito disso. Né? Mais uma vez eu vou estar usando aqui o embasamento aqui do meu livro, ó. Você que não conhece, lá na bio você encontra. Minha vida com Star nunca foi sobre nós. Lembra que nunca foi sobre nós. Essa que é a ideia. Eu tô na página 40 aqui e a gente vai falar a respeito de como que funciona essa questão da pessoa traiu e depois como que funciona para que essa pessoa ela se reabilite dentro desse casamento. Então uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro, é normal a gente atender pessoas com problema de traição e eu gostaria de deixar bem expresso aqui para você, que às vezes não me conhece, que assim como eu fiz uma postagem hoje, se eu não me engano, pela manhã, e eu escrevi lá na descrição falando exatamente a respeito disso, do meu posicionamento com relação a isso. Eu sei que tem muito profissional da área de relacionamento que fala, tá ruim, então larga, né? E o meu posicionamento com relação a isso, eu sou igualzinho a Deus, tá? Eu abomino não só a traição, mas o divórcio. Ou seja, eu faço de tudo para que as pessoas elas consigam reatar o seu relacionamento. Só que tem coisas que estão fora da nossa possibilidade, né? Normalmente as pessoas elas procuram a gente quando a vaca já foi pro brejo, essa é a grande verdade. Então a gente depende muito, às vezes, de um milagre para que as coisas possam acontecer e realmente, às vezes, acontece, acredite se quiser. Então, antes de mais nada, quando se trata de divórcio, eu gostaria de falar para você que está assistindo aí, que está passando por uma situação complicada no seu relacionamento, cara, o divórcio é uma das situações onde a pessoa vai ter mais prejuízo na sua vida. É uma das maiores perdas que um ser humano pode ter. Porque, sabe, não é simplesmente uma perda material, onde ela vê as suas coisas muitas das vezes sendo vendidas a preço de banana para precisar dividir. Não é simplesmente uma perda emocional, onde existe um desencanto pela pessoa a qual você achou que ia viver eternamente com ela. E não é simplesmente uma perca na área social, pelo fato de que as pessoas vão ficar olhando e falando, nossa, deu errado seu casamento, não sei o quê. Existem coisas muito além do que isso. Tá? O divórcio, ele, assim como qualquer outra situação impactante que a gente vive, ele causa um trauma na vida da pessoa. E dificilmente essa pessoa ela vai conseguir se recolocar sozinha. É necessário que essa pessoa, para que ela consiga se recompor, que ela passe por um processo, porque o divórcio ele é traumatizante. E uma das coisas que a gente mais vê são pessoas que se divorciaram, se casaram de novo e estão vivendo a mesma coisa que viveram no primeiro casamento. Por quê? Porque aquilo traumatizou elas. É como se fosse uma sombra que vai ficar te perseguindo o resto da vida. Hoje eu ainda ouvi alguém falando a respeito de estar casado com o ex. Eu estou dormindo com meu ex, alguma coisa a respeito disso. Isso é muito normal, porque a pessoa, por ela não ter resolvido aquela questão anterior, ela fica reproduzindo essas dinâmicas, né? Ela tinha uma vida que não estava legal com o ex-marido dela e separou e depois arranjou um outro marido que vai reproduzir a mesma dinâmica, porque a questão é minha, entendeu? Conforme eu sempre falo, eu é quem preciso resolver essas minhas questões. Eu preciso solucionar os meus dilemas primeiro. Não adianta eu sair por aí no meu romantismo falando, eu vou achar a pessoa que vai solucionar a minha questão, né? Eu vou achar a pessoa que vai me completar e eu vou ser feliz, né? Essa ideia, ela é uma ideia totalmente ilusória. É uma ideia mística e que não é real, tá? A felicidade é uma coisa que é totalmente sua. A felicidade é uma coisa que eu tenho ou eu não tenho. Ela faz parte de mim.
Agora, a alegria é uma coisa que tem dia que a gente tá e tem dia que a gente não tá. Mas a felicidade é algo que é meu. Eu não encontro felicidade em outra pessoa. Talvez a pessoa me deixe feliz ou me deixe triste. Mas a felicidade é uma coisa que eu componho dentro de mim. Então eu gostaria de deixar bem expresso que o divórcio é um grande prejuízo que você vai estar tendo, que você vai estar angariando para a sua vida. E a questão da traição. As pessoas perguntam não, na verdade as pessoas elas se tornam tão machucadas com essa questão que elas falam assim, nossa, o divórcio é pessoa sem caráter e não sei o que, e não tem jeito, a pessoa depois que ela trai uma vez, ela não para de trair. Então são duas mentiras, tá? Existe alguns traços de caráter, mas eu não vou falar a respeito disso aqui porque daria várias aulas para falar a respeito disso. Que tem uma predisposição para traição, mas isso não quer dizer muita coisa. Qualquer pessoa pode trair, tá? A traição não é uma pessoa que ela é sem caráter. A traição acontece numa falha de caráter, porque a traição, conforme eu sempre digo, a primeira coisa que acontece é contra a própria pessoa. A própria pessoa que está traindo, ela está se traindo primeiramente. A primeira pessoa a quem ela está traindo é ela mesma. Uma das coisas que mais a gente vê a respeito de pessoas que traíram e que estão passando por essa corda bamba no seu casamento, são pessoas que falam assim, cara, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, eu quero a minha família, eu quero lutar pela minha família. Tá, mas por que fez a besteira? Então você percebe que são falhas de caráter. Não é que a pessoa é daquele jeito 24 horas. É claro que tem pessoas que adotaram essa dinâmica, tem pessoas que têm uma psicopatia, que têm um problema psicológico mesmo. Mas a maioria das pessoas que traíram pela primeira vez são pessoas que tiveram uma falha no caráter, tá? E isso não tem justificativa. Porque se você for falar a pessoa, normalmente ela vai falar assim, o meu casamento estava frio, o meu casamento estava assim, minha esposa estava faltando isso comigo, o meu marido estava faltando aquilo comigo. Ou seja, tem 1001 desculpas, tá? As pessoas elas falam que é explicação, mas na verdade são desculpas. Isso são justificativas. Pessoa que se justifica demais, na verdade ela está dando desculpa, tá bom? Não resolve nada, não tem justificativa. Porque da mesma forma que seu casamento estava frio e você traiu, outras pessoas também têm um casamento frio e conseguem resolver a situação. Ou pelo menos não traem, tá? Da mesma forma que estava tendo uma dificuldade afetiva no seu casamento, em qualquer área, ou que estava tendo uma dificuldade financeira no seu casamento, ou em qualquer área, isso não quer dizer que a pessoa tenha que trair, entendeu? Não faz o mínimo sentido. Então não tem justificativa, são coisas que não têm justificativa. Mas e daí? Como é que a gente reage com tudo isso? Aí, cara, essa questão é um processo, tá? Eu vou falar de tudo aqui e eu tenho certeza que vou precisar depois fazer um outro vídeo só para explicar alguma coisa em específico. A primeira coisa que vai acontecer, já que você quer continuar nesse casamento, os dois querem continuar no casamento, é que precisa ter uma liberação de perdão. E quando eu falo de liberar perdão, eu não estou falando de esquecer. Porque mesmo depois que a pessoa é perdoada, não quer dizer que se esqueceu. Eu perdoei, então agora eu esqueci, não existe mais. Foi jogado no lago do esquecimento. Não foi. Tá? A partir do momento em que você perdoa a pessoa, isso é uma das coisas que você precisa entender. O perdão é mais para quem foi machucado do que para quem cometeu a infração. Entende? A pessoa ela agiu de uma maneira ruim contra você, e é claro que isso é inconsciente, a ideia não era ser contra você, a ideia é uma questão mais de orgulho próprio, onde a pessoa, no seu egocentrismo, ela pensa mais nela, e esquece naquele momento que isso vai estar atingindo outras pessoas. E então o que vai acontecer? É necessário que haja um perdão por essa parte, para que essa aqui consiga se reconciliar. A partir do momento em que essa daqui ela perdoa, o que ela tem que ter em mente? Ela tem que ter em mente que ela agora não vai mais ficar jogando na cara do outro que ele fez isso, que fez aquilo, que a culpa é dele, entendeu? Ou seja, quando eu estou perdoando uma pessoa, eu estou tirando aquela carga das minhas costas. É o que eu sempre falo pro pessoal. A culpa é de quem fez. Então, tipo assim, você não precisa ficar carregando a culpa, você não precisa ficar carregando a carga dele, entendeu?
Porque senão você vai ficar se martirizando a vida inteira. E, cara, é fácil falar e é complicado de viver. A grande verdade é essa. Porque existe muita coisa em volta disso aí. Existe essa questão do perdão, você perdoou a pessoa, permitiu que a pessoa continuasse. E agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vocês dois precisam ter uma mudança. A primeira coisa que precisa ter é um reconhecimento. O reconhecimento por parte de quem errou, de entender que ele errou e entender que não existe justificativa para isso. A culpa não foi porque você fez isso, fez aquilo, aí eu acabei fazendo isso. Não existe justificativa. A primeira coisa é ter esse reconhecimento, tá? Vai anotando aí as lições aí. A primeira coisa, tenha reconhecimento. Isso é agir como adulto. Quando você fala assim, a culpa é dele, é porque ele fez isso, ele fez aquilo, a gente está trabalhando com a nossa criança. É igual quando a gente é criança e alguma coisa dá errado. E você está no meio de uma galerinha lá, mas a bomba explodiu na sua mão. Aí você fala, mas a culpa foi ele estava comigo também. Ou então, alguém te dá uma bronca e você fala assim, mas e fulano? Por que você não fez isso com fulano? Né? Então isso é coisa de criança, tá? Isso é falta de maturidade. Eu sempre falo a respeito disso, gente. Lamentavelmente, muita gente, mas muita mesmo, muita gente casa sem ter um mínimo de maturidade para casar. Casamento é coisa pra gente adulta. Casamento é coisa pra gente adulta. Casamento não é coisa pra criança. E às vezes você fala, você tá falando porque eu sou novo demais, que eu casei novo demais. Cara, eu casei com 19 anos. Só que não é a respeito de uma idade, não é a respeito de você ser uma pessoa brincalhona demais. Ele é infantil porque ele brinca demais, porque ele tira sarro. Não tem nada a ver com isso. Quando eu falo a respeito de infantilidade, eu estou falando a respeito de como que você age sob pressão. Normalmente essas pessoas que elas não têm maturidade o bastante, quando vocês colocam ela, quando ela passa por uma situação que exige pressão, que ela é colocada sob pressão, ela volta, ela regride as suas fases infantis. E ela começa a agir como se ela fosse criança de novo. Entendeu? Então ela coloca a culpa no outro, ela fala que a culpa não é dela, ela fica fazendo birra, ela tem ciúme. Então tudo isso são coisas de criança. São coisas que precisam ser resolvidas na própria pessoa. E ele acaba levando isso para um relacionamento que é coisa de adulto e vai infernizar a vida do outro. Então, tipo assim, os dois eles têm que estar pleno nessa questão, tá? Então, primeira coisa, reconhecer que a culpa foi minha. A primeira coisa que um adulto faz é reconhecer que ele erra. E que se ele erra, ele tem que correr atrás do prejuízo. Segunda coisa, normalmente, depois que os dois entendem que eles vão tentar resolver a situação, eles vão tentar se reconciliar. Ó, o Stephen na área, um abraço pro Stephen. O Stephen, cara, é meu padrinho de casamento, olha só. Que coisa de louco. E só voltando aqui, a primeira coisa, reconhecer. E a segunda coisa, que acontece muito, isso é praticamente 100% das vezes, acontece, é que a pessoa que se sente lesada, vitimizada, né, nesse caso, ela vai se esconder, ela vai se fechar dentro desse relacionamento. Então ela vai praticamente ficar inacessível para que o outro consiga fazer alguma coisa. É como se ela jogasse a bomba na mão do outro e falasse, você que fez a besteira, agora resolve. E ele fica ali de braço cruzado esperando, falando assim, eu quero ver agora, o que você vai fazer? Né? Com a cara de bravo ainda, hein? Então, isso não pode acontecer. Tá? Lamentavelmente, isso acontece muito, mas isso não pode acontecer. Tá legal? Uma das coisas que a pessoa ela vai ter que começar a trabalhar é você enxergar que o casamento é feito de duas pessoas. O casamento ele nunca é feito por uma pessoa só. Uma das coisas que vai estar escrita aqui nesse capítulo dos papéis originais aqui é que tudo que acontece no casamento, a culpa é dos dois. Seja consequência ou seja resultado, a culpa é dos dois. Se o marido ele conseguiu fazer um negócio, teve sucesso no negócio, ele teve um benefício, é uma coisa que você vê bastante
o pessoal da área pastoral falando a respeito disso, né? Sempre quando chega para parabenizar alguém que é da área pastoral, o cara fala assim, nossa, eu gostaria de estar agradecendo a minha esposa, né? Porque se não fosse ela, né, eu não conseguiria chegar até aqui. Então é muito isso. Isso é muito verdade na vida do casamento, só que isso é válido para tudo. Se a pessoa ela não consegue vivenciar o seu relacionamento, o seu casamento, todas as áreas da vida dela vão ser infernais. Entende? Então, tipo assim, a primeira coisa que ela vai ter que entender é que se houve uma ruptura no casamento dela, que seja um rachadinho. Cara, a culpa é dos dois. O casamento ele tem que ter uma manutenção periódica. Isso tem que estar acontecendo dia após dia, dia após dia. E a partir do momento em que existe uma brecha, cara, alguma coisa vai passar por essa brecha. Inclusive eu falo aqui a respeito em Gênesis 2,15, aqui tem uma passagem aqui do livro que fala exatamente a respeito desse pedaço lá do Jardim do Éden, né, que no momento de besteira, Eva ela dá atenção para a serpente, numa hora em que Adão não estava por perto, e é ali que tudo começa a ser bagunçado, onde ela dá liberdade para alguém que não estava interessado na unidade do relacionamento dela. Então, tipo assim, por causa de uma só coisa, foi capaz de mudar drasticamente a história daquele casal, não só a história do casal, mas da humanidade, mas aqui a gente está falando de casamento, então a gente está falando do casal. E, cara, a partir dali tudo foi transformado, por causa de uma coisa que aconteceu naquele casamento. Entende? Então uma das coisas que eu sempre falo pro casal é que ninguém tropeça em pedra grande. Entende? Sabe, às vezes a pessoa ela tá achando, nossa, vai aparecer uma pessoa e meu marido vai ficar afim dela, ou o marido tá falando, nossa, aquele cara tem dinheiro demais, ele vai chamar a atenção da minha esposa. Só que na verdade, cara, as coisas elas acontecem de pouquinho em pouquinho. Normalmente as pessoas elas se relacionam com pessoas que já são da familiaridade delas. Porque são pessoas que já estão ali, entendeu? É uma coisa que vai acontecendo dia após dia, dia após dia. A serpente vai ali com aquela conversa e tal, né? Dando a entender que ela já está fazendo parte daquele relacionamento. E quando você menos espera, faturou. Entendeu? Então é uma questão de coisas pequenas. É por isso que eu falo a respeito de rachadura. Não pense você que o casamento ele acaba de uma hora para outra. O problema do casamento é a respeito de coisas mal resolvidas. Sabe, tem coisas no casamento, cara, de gente que tem 20 anos de casado que está estourando agora. Porque eles dois sabiam que eles tinham que resolver e eles foram jogando um pano quente por cima. Só que chega uma hora que estoura. Chega uma hora que não aguenta mais. É como se fosse uma represa com um furinho, sabe? A represa vazando só um pouquinho. Fala, é só um furinho, mano. Isso aí não vai dar em nada. Só que quando você menos espera, aquela represa desaba e vem com tudo. É desse jeito que acontece. É por isso que eu falo, dia após dia, é uma manutenção diária. É uma manutenção diária. É todos os dias na hora que você acorda. É todos os dias na hora que você dorme. Tem que ter essa manutenção. Porque um dia que você deixa de ir lá dar uma olhada para ver como é que tá, pode ser o dia que a serpente chegou primeiro. Entendeu? Então essas rachaduras elas têm esse poder. Então a pessoa que foi traída, ela tem que ter esse entendimento. Ela tem que trabalhar isso. Porque não adianta eu falar que a pessoa racionalizou que ela tem que abrir, que ela não pode se fechar igual uma concha. Aí a coisa aconteceu, a mágica aconteceu. Não é assim que acontece. A traição, ela é um trauma. Ela traumatiza aquele casamento e ela traumatiza individualmente aquelas pessoas. Então não adianta você pensar que, eu te perdoei e agora, beleza, pronto, acabou. Cara, é um processo do dia após dia. E muitas das vezes vai demandar da ajuda de alguém para estar ali. Entende? Muitas das vezes vai demandar de ajuda de uma pessoa, ou é melhor ainda que seja uma pessoa. É muito difícil, cara, a gente ter uma pessoa que vai conseguir suprir as necessidades que essa pessoa está vivendo. A não ser que seja uma pessoa que já passou por isso, uma pessoa que seja muito entendida nessa questão e não seja um profissional. Agora, se não tiver essas pessoas, é melhor que você procure um profissional, é melhor que você procure
um pastor e que entenda dessa questão também, tá? Porque, cara, sinto muito em te informar, mas tem muito pastor que é nível zero quando se trata de questão de relacionamento familiar, tá? Eu falo de experiências próprias que eu já vivi. Então, é necessário que você procure pessoas que elas estejam ligadas na unidade do seu casamento. Pessoas que estejam com a mesma intenção que você está. Porque às vezes você vai procurar um profissional que ele está procurando o mais fácil. E o mais fácil, segundo os olhos de quem quer ver, é você terminar e cada um vai para o seu lado. É mais fácil assim, resolveu. Agora vai ser outra situação. Né? Na verdade vai ser outros problemas, né? Mas tem profissionais que eles pensam assim, pelo menos resolveu. Você não, o cara te traiu, você não merece mais ele. Ou melhor, ele não te merece, né? Só que é o que eu falei desde o princípio. Se você está lutando pela sua família, procure alguém que luta com você. Procure alguém que vai lutar pela sua família também. Procure um pastor que ele é afim da família. Procure um terapeuta que ele é um cara que ele restaura casamentos, não um cara que destrói casamentos. Tá bom? Então procure uma pessoa que tenha essa ideia. Agora, depois que houve o reconhecimento, a pessoa entendeu que é uma ajuda mútua. O cara que fez a besteira, ele não vai conseguir restaurar o casamento sozinho. É impossível. Vai precisar os dois entrarem num acordo. Agora é um conluio entre os dois. E o que eles vão fazer agora? Agora eles vão fazer um plano. Por quê? Porque as coisas não podem continuar do jeito que estão. O que é a traição? A traição nada mais é do que o sintoma de alguma coisa que já estava acontecendo. Conforme eu falei, a barragem se destruindo e a água caindo para fora é simplesmente o sintoma de uma rachadura que já estava lá faz tempo e o pessoal falava, não vai dar em nada não. Até que um dia a barragem estoura. Então a traição é da mesma forma. Ela é um problema que já vinha vindo, até que um dia ele estourou. Entendeu? Então ele é um sintoma de um algo que já estava acontecendo. Então o que agora esse casal eles vão ter que fazer? Primeiro, eles vão ter que querer. Cara, por que vão ter que querer? É claro que eles querem. Se eles já falaram que eles vão restaurar o casamento, eles querem. Não. Quando eu falo de querer, eu estou falando de tomar uma decisão. Eu não sei se você entende o que eu falo quando eu falo tomar decisão. Tomar decisão, a palavra decisão, ela vem de decisão. Cisão é cortar. Rescisão é cortar em volta. Rescisão. Decisão é cortar as possibilidades. Entendeu? Quando você toma uma decisão, você corta as demais possibilidades. Então, tipo assim, se eu tomei a decisão de restaurar um casamento, então na minha mente não existe a possibilidade de voltar para trás. Não existe a possibilidade de falar, não deu certo, vamos separar mesmo. Não existe. Quando se toma uma decisão, você anula todas as outras possibilidades que não sejam aquilo que vocês decidiram. Entendeu? Então, por isso que eu falo que é preciso querer. Porque, cara, é ralado. É complicado. É difícil. É doloroso, mas não é impossível. O que é preciso para que comece? É preciso que os dois estejam no mesmo espírito. É preciso que os dois estejam na mesma intenção. Não adianta você falar, vamos restituir o casamento e você está querendo e ele não está, ou ela não está e o homem está. Não adianta. Para que haja uma decisão é necessário que os dois abram mão de tudo que tem para cá e que tem para cá e agora eles sigam nesse mesmo objetivo. Isso aqui era o que era para ter acontecido desde o começo do relacionamento. Quando o casamento ele não tem um objetivo, ele vai partir para um lugar que não sabe para onde quer ir, vai para qualquer lugar. Né? Então quando o casamento ele não tem um objetivo, ele vai seguir para qualquer lugar. Então lamentavelmente ele cai nesses penhascos aí. Então, a partir de agora, voltemos agora ao que interessa, que é um casamento com objetivo. É o que eu sempre falo aqui. Eu falo a respeito de um casamento que é acima da média. Então agora, os dois decidiram que eles têm um objetivo. O objetivo deles é sarar o casamento. O objetivo deles é fazer acontecer. Tá? Tem uma galera que entrou aí, gente. Um abraço para vocês aí que estão assistindo. Tá? Que não dá para me ficar parando, senão eu me perco toda hora que entra alguém. Então, foram 3 passos aí que eu passei até agora. Reconhecimento e o entendimento, né, da parte que foi lesada, de que tudo é culpa dos dois.
Ou seja, a consequência é dos dois ou o resultado é dos dois. Então eu tenho que entender que nós vamos ter que fechar junto nesse negócio e a partir de então decidir que a gente vai fazer o negócio dar certo. A partir do momento em que eu decido, é preciso ter um plano de mudança. O que é um plano de mudança? Um plano de mudança é eu entender que não dá para continuar do jeito que estava. Porque tem pessoas, essa é a maior besteira que acontece na vida das pessoas que tentam restaurar o casamento. A pessoa ela fala, tá bom, eu te perdoo, volta para casa. Aí o que acontece? Continua tudo do mesmo jeito. Chega de noite, vai assistir a novela das 8, aí chega à tarde, a mulher vai dormir na cama e o marido fica assistindo o filme da tarde, da noite e vai continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Cara, não existe isso, não existe. Sabe, às vezes as pessoas elas acham que a partir do momento em que perdoou, principalmente isso pro homem, cara, mulheres entendam que o homem ele é muito superficial. Tá? Então, tipo assim, muitas das vezes, a partir do momento em que ele chorou, meu Deus, pediu perdão, ele fala, acabou, zerou, né? Então, vou de novo, vou jogar bola no fim de semana com os amigos, só volto na segunda-feira e bola pra frente. Eu pedi perdão e tá tudo zerado. Então, mulheres entendam que o homem funciona desse jeito. É necessário que exista agora uma racionalização. É o que a gente falou alguma live atrás, eu já nem lembro mais qual que era, a respeito da intencionalidade. O que é a intencionalidade? É agora eu não me deixar mais ser levado pela situação. Por quê? Porque se eu me deixar ser levado pela situação, toda hora que acontece um conflito entre nós, eu vou lembrar daquilo que aconteceu. Eu vou falar, ó, lembra o que você fez. Lembra que você é um mau caráter. Lembra o que eu passei na sua mão. Lembra que é isso, isso e aquilo. Então, cara, por isso que é necessário ser intencional. Porque você sendo intencional, você não vai agir por emoção. Você vai ser racional naquilo que você vai fazer. Eu vou dar uma corrida aqui porque o tempo já foi. Tá? Então, tipo assim, é necessário que vocês planejem para que vocês, a partir de agora, comecem a fazer uma vida, cara. Lembra de quando vocês namoravam. É claro que no namoro existe um período muito emocional no namoro. As coisas são bem diferentes depois que casa. Só que é um parâmetro para que você consiga entender mais ou menos o que vocês faziam. E outra coisa, vocês vão fazer um diagnóstico de como que estava o relacionamento de vocês. Vai colocar na mesa, cara, todas as cartas. Ó, eu não estava gostando disso. Sabe aquilo que aconteceu aquela vez? Cara, aquilo lá acabou com a minha raça. E eu vou te contar um segredo. Talvez você que está assistindo, você não tenha passado por isso. Mas, se você já passou, você sabe do que eu estou falando. Toda pessoa que já passou por isso sabe o motivo. Toda pessoa que já passou por uma questão de traição sabe os motivos. Eu não estou falando que exista um motivo para a traição, mas eu estou falando que exista um motivo para o esfriamento do relacionamento. Ah, depois que nasceu nosso primeiro filho. Ah, depois que eu não contei uma coisa para ele. Ah, depois que ele se sentiu lesado por uma coisa que eu fiz. Ah, depois, sabe, tipo assim, sempre tem um motivo e a pessoa sempre sabe o que é. Entendeu? É por isso que existe a necessidade de ter uma mudança a partir de agora. As coisas vão ter que ser diferentes, cara. Cara, uma das coisas mais sensacionais, tipo assim, que eu acho, e isso acontece muito pouco, mas tem pessoas que elas querem tanto fazer o negócio dar certo, cara, que elas pegam as coisas delas, elas juntam as tralhas e se mandam. Sabe? Vai para outro lugar, vai para um lugar onde ninguém conhece, eles vão viver uma vida totalmente nova. Sabe, tipo assim, eles vão viver um relacionamento que muitas das vezes eles nunca viveram na vida anterior deles. E agora eles se estabelecem num outro lugar, geograficamente falando, eu tô falando. Eles se estabelecem num outro lugar, numa outra cidade, e eles vão reviver, eles vão ter a possibilidade de começar do 0 a 0. Então entenda, se vai restaurar o casamento, não é juntar caquinhos. Não é juntar caquinhos. É uma transformação, são pessoas totalmente novas. A começar de você mesmo. Você tem que entender e lutar para que você seja uma pessoa diferente do que você era. Se for para mim voltar e continuar casado com a mesma pessoa que estava antes, que a gente vivia em choque o tempo todo, então não está resolvendo nada. Para que eu vou voltar com uma pessoa que continua do mesmo jeito? Para continuar vivendo essa dinâmica de traição, para continuar vivendo essa dinâmica de um casamento infernal, um casamento fictício,
né? Uma vida muitas das vezes está mais para irmão do que para casal, então não faz o mínimo sentido. Então é necessário que vocês sentem e que haja uma estratégia para que vocês falem, cara, a gente vai fazer isso, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, e é uma decisão. Lembra que é uma decisão. Nada aqui vai me atrapalhar e nada aqui vai me atrapalhar. Eu tenho um projeto, eu tenho uma linha por onde eu vou seguir em cima dela e nada vai me tirar de cima dela. Agora, olha, cara, é o que eu falei. Não fizeram as coisas certas desde o começo, então agora você começa a fazer as coisas certas obrigatoriamente. Você não anda por princípio, então depois você acaba tendo que viver por regras. Lamentavelmente, mas é o jeito. Você não tinha um propósito no seu casamento, agora você vai ter que ter. Entendeu? Não tinha um propósito, não tinha um direcionamento, agora tem que ter um direcionamento. Vocês não tinham prioridade no relacionamento, agora vai ter que ter. Então anota essas coisas que eu falei só por agora, eu já vou estar fechando já. E uma outra coisa, você vai ter que anular todas as possibilidades. Por exemplo, se o cara traiu, se a mulher traiu, ela vai ter que anular. Cara, se ela traiu com alguém da empresa, às vezes ela vai ter que sair da empresa. Entende? É por isso que eu falo, cara, traição é um negócio que não compensa em nada. Às vezes ela vai ter que sair da empresa. Se o cara traiu com, sei lá, com uma pessoa da academia, ele vai ter que sair da academia. Porque ele vai ter que anular todas as possibilidades. Como eu falei, se tivesse a possibilidade da pessoa mudar geograficamente de lugar, era a melhor coisa a se fazer. Mas se não der, então você vai ter que mudar muita coisa na sua vida para fazer isso dar certo. Então isso dá uma legitimidade a respeito da primazia que o seu casamento a partir de então toma na vida de vocês. O meu casamento a partir de agora é o mais importante. Tudo aquilo que vem contra ele, eu tiro fora. Cara, não tem como isso não dar certo. A partir do momento em que você dá prioridade naquilo que é para ter prioridade, não tem como não dar certo. Tá? Então não existe, se foi que nem eu falei a respeito da questão de pessoas que estão no seu ciclo de amizade, que estão envolvidos com isso, cara, corta. Corta a amizade. Ah, mas é meu amigo de infância. Cara, bateu contra o meu casamento é contra mim. Entendeu? Bateu contra o meu casamento, não vale a pena eu perder meu tempo. Tudo aquilo que bate contra o meu casamento tem que cair no chão. A partir do momento em que eu tenho prioridade nisso daqui, que é o meu casamento, eu entendo que nada mais que me tire de perto dele me vale a pena. Entende? Então, se era no meu trabalho que eu estava tendo esse tipo de maneira de agir, então acabou. Tchau, tchau e benção. Se é na academia, se é na igreja que eu tive esse problema, sinto muito. Vou procurar outra denominação. Entendeu? Mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Isso aqui tem que ser prioridade a partir de agora. Era para ser já, né? Mas já que não foi antes, então é para ser agora. Tem que ter prioridade. Não existe intimidade entre pessoas do sexo oposto. Tá? A partir de agora, quarta coisa. Vocês vão estabelecer as regras do casamento de vocês. Vocês dois vão sentar junto. E vão falar, a partir de agora, não tem mais saída com pessoas de sexo oposto. A partir de agora, não tem mais... Vocês vão tirar tudo aquilo que atrapalha o relacionamento de vocês. Essa é a hora de você aproveitar e colocar para fora tudo aquilo que você queria e nunca teve a possibilidade de fazer. Essa é a hora de fazer um negócio do zero. Nunca gostei de você fazer isso. Então, a partir de agora, não vamos mais fazer isso. Nunca gostei daquela pessoa. Então, a partir de agora, a gente vai anular essa pessoa da nossa vida. Entendeu? Ah, aquela pessoa sempre fala mal do casamento dos outros e tal. Aquela pessoa traz uma coisa tão ruim quando ela vem aqui em casa. Então, a partir de agora, a gente não chama mais essa pessoa. E assim vai estabelecendo. E outra coisa, não só cortes, tá, gente? Tem que inserir coisas. É necessário que se tire os velhos hábitos e se insira novos hábitos. Então, a partir de agora, toda semana a gente vai ter um dia especial para a família. A partir de agora, todos os dias a gente vai fazer uma atividade junto. A partir de agora, a gente vai tirar a televisão da sala e a gente vai viver uma vida diferente. Cara, e inventa o que você quiser.
mas faça diferente de tudo que estava sendo feito até então. Mude a sua vida no geral, não muda só no casamento. Muda a sua vida, a saúde, sabe, da sua família, transforma a saúde da sua família, a maneira como estava sendo a educação dos seus filhos, a maneira como vocês educavam seus filhos. Muda tudo, se tornem as pessoas que vocês queriam ser, sabe? Não pense a respeito da pessoa que você queria ter para se relacionar com você. Pense a respeito da pessoa que essa pessoa gostaria de ter, e seja ela. Seja essa pessoa. Então, uma coisa, só para fechar. Normalmente a pessoa que ela passa por essa situação de ter sido traída, ela pensa que o outro, meu Deus, não acredito que você fez isso. Nossa, uma pessoa que trai é uma pessoa que, meu Deus, e... Cara, mais uma vez eu volto lá do que eu falei no começo. Todas as pessoas estão sujeitas. Todas as pessoas estão sujeitas a trair. Tá? Homem trai, mulher trai, pessoa religiosa trai, pessoa que não tem religião trai, pessoa com nível superior trai, pessoa que não sabe ler também trai. Tá? O que faz o traidor é a mesma coisa que faz o bandido, é uma oportunidade. É você estar no lugar errado, fazendo a coisa errada na hora errada. Entendeu? Então, eu vou mais uma vez usar um verso bíblico aqui. Quem está de pé, vigie para que não caia. Tá? Porque ninguém tá numa bola que não consegue entrar essas coisas. Não existe isso. Entende? Então, entenda que quando você perdoa uma pessoa, normalmente as pessoas elas não perdoam porque elas têm um senso de que elas são melhores do que aquelas que erraram. Ah, eu não acredito que você fez isso. Nossa, eu jamais faria isso. Né? E, nossa, isso é inconcebível. Jamais eu faria isso. Vigie para que não caia. Tá? A gente cansa de ver pessoas que falavam assim, nossa, eu falava tão mal de pessoas que traíram e eu traí. Então toma cuidado com essa linguinha aí, viu? Vigie para que não caia. E cara, se você está nesse processo, abraça e torna isso a coisa mais importante da sua vida, tá? Família é o projeto de Deus. E casamento não dá errado. O que dá errado são essas pessoas do coração de pedra aí. Casamento não tem como dar errado. Porque o casamento ele não é uma instituição material, ele é uma instituição divina. Então o casamento nunca vai dar errado. É só as pessoas que elas acabam saindo fora do seu propósito. Gente, meu tempo explodiu. Até a próxima. E domingo eu vou fazer mais uma live aqui. Ok? Deus abençoe a vida de vocês.